183. Você começa pra gente, por favor, amor? A introdução. O texto da eclesiologia, na ótica neotestamentária, tem um fundamento e uma autoridade. O fundamento da igreja é Cristo Jesus, o Filho de Deus. A autoridade, a palavra de Deus. Já vimos a eclesiologia tendo como referência as escrituras sagradas, especialmente os escritos do Novo Testamento. A necessidade de uma aproximação mais direta entre a teologia bíblica e a teologia prática. A partir de agora, nosso estudo se destaca que nós, batistas, pensamos, cremos e praticamos. O estudo da eclesiologia evita confusões e distorções a respeito da igreja, o que de fato já está ocorrendo. O estudo nos possibilita reconhecer também o distanciamento de igrejas e segmentos religiosos dos valores bíblicos, principalmente quando transformam a fé numa mercadoria. Os cultos em shows e a igreja numa espécie de mercado, o que contraria os preceitos da palavra de Deus. De antemão, deve ficar claro que o Evangelho de Jesus Cristo contradiz os valores de um mundo incrédulo e rebelde e que jaz no maligno. Amém. Então, a eclesiologia é o estudo da igreja. Ou seja, eu aprendi um ditado antigo que diz o seguinte: se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde você vai. Ou seja, nós temos que estudar o fundamento da igreja, de onde nasceu a igreja, por que nós somos a igreja. Como fala aqui no texto, tudo parte do Senhor Jesus, tudo é a vida de Jesus, é o nosso maior exemplo como igreja. E hoje nós vamos estudar um pouco o fundamento da igreja. Aí tem alguns textos aqui para a gente estar estudando durante a semana, que está nesse quadrinho ao lado aí. Segunda, João capítulo 15, versículo de 1 a 16. Terça, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 8. Quarta, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 a 33. Na quinta, 1 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 10. Sexta, Efésios 3, de 1 a 13. E 4, somente o versículo 1. E no sábado, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 16. Domingo, 1 Coríntios 12, versículo 12 a 28. Então, como nós lemos aqui na introdução, fala que o estudo da igreja, nós temos que voltar no Novo Testamento, que é de onde foi criada a igreja, onde nasceu a igreja de Cristo. Agora a gente vai falar um pouco das razões da gente estudar sobre a igreja. Estudar a doutrina da igreja, fundamentando-se na Bíblia, a palavra de Deus, torna-se uma tarefa importantíssima por 3 razões muito especiais. A primeira razão, desvalorização da tradição. Sem tradição não há evangelho. É o que nós acabamos de falar aqui agora. A gente não deve ficar apegado somente à tradição, mas nós devemos entender e saber o que é a tradição. Aí por que nós somos igreja, o motivo de sermos igreja, para onde nós vamos. E o segundo motivo é a fobia de compromisso. Fobia é o medo de assumir compromisso longo e permanente em qualquer tipo de vinculação ou relacionamento. Isso muito me preocupa, esse medo de assumir compromisso, porque a gente que foi criado assim naquele sistema antigo, a gente aprendeu a ter compromisso desde pequeno. O irmão Heitor mesmo lembra. Eu fui criado no Campestre, na Bela Vista ali, fui vizinho de Heitor durante alguns anos. E a gente tinha o compromisso de todo dia, de segunda a sexta, ir para a escola. A gente tinha o compromisso de fazer os mandados, né, para a mãe, para o pai. E tem uma história muito interessante. Fiquei muitos anos sem encontrar o irmão Heitor.
O Heitor foi um cara assim bacana demais, marcou muito a minha infância, porque a minha mãe tinha que ir para o centro, tinha que fazer as obrigações dela, e o irmão Heitor tinha uma locadora. E aí a meninada toda ficava na locadora lá do irmão Heitor, ficava tomando conta de 10, 15, 20 meninos. E aí o que a gente fazia? Aí o tempo acabava, né? E o Heitor distraía lá. Aí a gente tinha o que na faixa dos 7, 8, 10 anos. Aí a gente ia lá e ligava a televisão e o Heitor falava: irmão, não pode, gente, não pode. Já acabou seus tempos, agora tem que deixar o outro. E assim, isso me traz uma nostalgia muito grande, porque a gente foi doutrinado a ser responsável, a ter compromisso. A gente foi doutrinado a cumprir com... Não que hoje não seja, mas que infelizmente ao passar do tempo, por falta da gente aplicar essa tradição, foi se perdendo alguns valores. E aí, se a gente for voltar na história bíblica, que é o nosso ponto de referência, lá na época de Moisés, Moisés passou para o povo a tradição, quem era Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que ao passar do tempo, quando Moisés veio falecer e passou o bastão para Josué, foi um tempo de muita conquista. O povo de Israel conquistou muitas coisas, a nação, como nação cresceu, mas porém foi perdido alguns valores. Aí fala que a tradição, que os valores não foram passados de certa forma dos pais para os filhos. Aí, ou seja, conquistaram-se muito nessa época, mas infelizmente o fundamento foi perdido de certa forma. E o tempo